Capítulo 2º. Dos contratos. Seção 1ª. Da formalização dos contratos. Artigo 68. Os contratos de que trata esta lei regulam-se pelas suas cláusulas, pelo disposto nesta lei e pelos preceitos de direito privado. Artigo 69. São cláusulas necessárias nos contratos disciplinados por esta lei. Inciso 1º. O objeto e seus elementos característicos. Inciso 2º. O regime de execução ou a forma de fornecimento. Inciso 3º. O preço e as condições de pagamento, os critérios, a data-base e a periodicidade do reajustamento de preços e os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e do efetivo pagamento. Inciso 4º. Os prazos de início de cada etapa de execução, de conclusão, de entrega, de observação, quando for o caso, e de recebimento. Inciso 5º. As garantias oferecidas para assegurar a plena execução do objeto contratual, quando exigidas, observado o disposto no artigo 68. Inciso 6º. Os direitos e as responsabilidades das partes, as tipificações das infrações e as respectivas penalidades e valores das multas. Inciso 7º. Os casos de rescisão do contrato e os mecanismos para alteração de seus termos. Inciso 8º. A vinculação ao instrumento Inciso 9º. A obrigação do contratado de manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas no curso do procedimento licitatório. Inciso 10. Matriz de riscos. Parágrafo 1º. Vetado. Parágrafo 2º. Nos contratos decorrentes de licitações de obras ou serviços de engenharia em que tenha sido adotado o modo de disputa aberto, o contratado deverá reelaborar e apresentar à empresa pública ou à sociedade de economia mista e às suas respectivas subsidiárias, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como do detalhamento das bonificações e despesas indiretas BDI, e dos encargos sociais Espírito Santo, com os respectivos valores adequados ao lance vencedor, para fins do disposto no inciso 3 do caput deste artigo. Artigo 70. Poderá ser exigida prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e compras. Parágrafo 1º. Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia. Inciso 1º. Caução em dinheiro. Inciso 2º. Seguro-garantia. Inciso 3º. Fiança bancária. Parágrafo 2º. A garantia a que se refere o caput não excederá a 5% do valor do contrato e terá seu valor atualizado nas mesmas condições nele estabelecidas, ressalvado o previsto no parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 3º. Para obras, serviços de fornecimentos de grande vulto envolvendo complexidade técnica e riscos financeiros elevados, o limite de garantia previsto no parágrafo 2º poderá ser elevado para até 10% do valor do contrato. Parágrafo 4º. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a execução do contrato, devendo ser atualizada monetariamente na hipótese do inciso e do parágrafo 1º deste artigo. Artigo 71. A duração dos contratos regidos por esta lei não excederá a 5 anos, contados a partir de sua celebração, exceto. Inciso 1º. Para projetos contemplados no plano de negócios e investimentos da empresa pública ou da sociedade de economia mista. Inciso 2º.
Nos casos em que a pactuação por prazo superior a 5 anos seja prática rotineira de mercado e a imposição desse prazo inviabilize ou onere excessivamente a realização do negócio. Parágrafo único. É vedado o contrato por prazo indeterminado. Artigo 72. Os contratos regidos por esta lei somente poderão ser alterados por acordo entre as partes, vedando-se ajuste que resulte em violação da obrigação de licitar. Artigo 73. A redução a termo do contrato poderá ser dispensada no caso de pequenas despesas de pronta entrega e pagamento das quais não resultem obrigações futuras por parte da empresa pública ou da sociedade de economia mista. Parágrafo único. O disposto no caput não prejudicará o registro contábil exaustivo dos valores despendidos e exigência de recibo por parte dos respectivos destinatários. Artigo 74. É permitido a qualquer interessado o conhecimento dos termos do contrato e obtenção de cópia autenticada de seu inteiro teor ou de qualquer de suas partes, admitida a exigência de ressarcimento dos custos, nos termos previstos na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Artigo 75. A empresa pública e a sociedade de economia mista convocarão o licitante vencedor ou o destinatário de contratação com dispensa ou inexigibilidade de licitação para assinar o termo de contrato, observados o prazo e as condições estabelecidos, sob pena de decadência do direito à contratação. Parágrafo 1º. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual. Parágrafo 2º. É facultado à empresa pública ou à sociedade de economia mista, quando o convocado não assinar o termo de contrato no prazo e nas condições estabelecidos. Inciso 1º. Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados em conformidade com o instrumento convocatório. Inciso 2º. Revogar a licitação. Artigo 76. O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, e responderá por danos causados diretamente a terceiros ou a empresa pública ou sociedade de economia mista, independentemente da comprovação de sua culpa ou dolo na execução do. Artigo 77. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. Parágrafo 1º. A inadimplência do contratado quanto aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à empresa pública ou à sociedade de economia mista a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante. Parágrafo 2º. Artigo 78. O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar partes da obra, serviço ou fornecimento, até o limite admitido, em cada caso, pela empresa pública ou pela sociedade de economia mista, conforme previsto no edital do certame. Parágrafo 1º. A empresa subcontratada deverá atender, em relação ao objeto da subcontratação, às exigências de qualificação técnica impostas ao licitante. Parágrafo 2º. É vedada a subcontratação de empresa ou consórcio que tenha participado. Inciso 1º. Do procedimento licitatório do qual se originou a contratação. Inciso 2º.
direta ou indiretamente, da elaboração de projeto básico ou Parágrafo 3º. As empresas de prestação de serviços técnicos especializados deverão garantir que os integrantes de seu corpo técnico executem pessoal e diretamente as obrigações a eles imputadas, quando a respectiva relação for apresentada em procedimento licitatório. Artigo 79. Na hipótese do parágrafo 6º do artigo 54, quando não for gerada a economia prevista no lance ou proposta, a diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida será descontada da remuneração do contratado. Parágrafo único. Se a diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida for superior à remuneração do contratado, será aplicada a sanção prevista no contrato, nos termos do inciso V do caput do artigo 69 desta lei. Artigo 80. Os direitos patrimoniais e autorais de projetos ou serviços técnicos especializados desenvolvidos por profissionais autônomos ou por empresas contratadas passam a ser propriedade da empresa pública ou sociedade de economia mista que os tenha contratado, sem prejuízo da preservação da identificação dos respectivos autores e da responsabilidade técnica a eles